A Bíblia relata sobre a pessoa de Jesus. Eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que Jesus é, da pessoa de Jesus, do que Ele fez na minha vida, do que Ele fez na vida de tantas pessoas e tem feito ainda no nosso meio. Jesus, a Bíblia aqui diz que Ele veio ao mundo. E esse é um fato concreto. Jesus um dia pisou a terra. Ele deixou a glória celestial e Ele veio a esse mundo. E muitos creem na vida de Jesus. Mas Jesus, Ele foi a pessoa mais importante que nasceu na face da terra. O seu nascimento foi profetizado 750 anos de Jesus nascer, pelo profeta Isaías. Isaías 7,14 diz que Jesus um dia nasceria. O profeta Miqueias, em 5,2 de Miqueias, diz que ele nasceria na cidade de Belém. Muitos creem que um dia existiu um homem chamado Jesus. Se saíssemos por aí pelas ruas e perguntássemos, você crê que um dia existiu um homem chamado Jesus? A grande maioria, 99% das pessoas vão dizer assim, eu creio que um dia existiu Jesus. Mas muitos creem que Jesus foi apenas um mero homem. Outros creem que Jesus foi um revolucionário. Outros creem que ele foi um filósofo. Agora, quem de fato é Jesus? Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Disse os seus discípulos em Marcos 4,41. Quem é este homem que perdoa pecados? Diz Simão, fariseu, em sua casa, registrado em Lucas 7,49. Jesus, seus discípulos, e ele pergunta, quem dizem que eu sou? E os seus discípulos, em Mateus 16, a partir do verso 13, começam a dizer, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus olha para eles e diz, e para vocês, quem eu sou? E os seus discípulos, ali então, ficaram chocados com aquela pergunta, mas Pedro, ele levanta a voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre isto aí que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, ele diz que Jesus é antes de tudo, todas as coisas subsistem por Ele. Se você está aqui nessa manhã, e se eu estou aqui nessa manhã, é porque Jesus existe. Jesus, Ele é diferente. Jesus, Ele estende a mão para uma pecadora pega em adultério, quando muitos queriam apedrejar. Jesus, Ele não somente curou os enfermos, mas Ele tocou nos enfermos, Ele abraçou os leprosos. Jesus, Ele perdoa Pedro quando o próprio Pedro se condenava. Jesus, Ele promete o paraíso a um malfeitor, a um bandido na cruz, quando todos, a maioria, desejavam o inferno. Jesus Cristo, Ele nunca mentiu, nunca houve engano em sua boca. Jesus, quando perguntavam para Ele, quem és tu? Ele sempre disse quem Ele é. Jesus, em João 8,12, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, Ele disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 8,36, ele completa dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse em João 10,9, eu sou o apóstolo,
Quem entrar por mim sairá e achará pastagem. Jesus disse em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Jesus, ele prometeu em Mateus 18:20, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em torno do seu nome, ele se faria presente. E ele está aqui nesse momento. Talvez você não veja, porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Mas ele te vê. Ele sabe quem você é. Ele conhece os teus anseios, os teus desejos. Ele sabe muito mais de você do que você mesmo. Ele te criou. Sim, Jesus é Criador. A palavra de Deus diz em João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, saber de tudo isso é bom. Eu sabia de muitas coisas sobre Jesus. Eu vivi afundado no pecado por muito tempo da minha vida. Eu fumava 2 maços de cigarro, eu bebia muito, eu tinha um casamento fracassado, eu era infeliz, eu era uma pessoa que aparentemente eu tinha uma vida boa, mas só quem sabia o estado real da minha vida e da minha miséria era eu mesmo. Eu estou aqui pela graça de Deus, porque no ano de 94 eu fui acometido por uma séria doença, e essa doença me levou a cometer o suicídio, mas graças a Deus, Ele me livrou naquele momento. Eu tomei 40 comprimidos de dormonide, um medicamento que, se você perguntar para os médicos vão falar, é impossível de alguém tomar 40 comprimidos de dormonide e estar vivo. Mas eu estou aqui, pela graça de Deus. Acompanhe esse grupo há 2 anos. A minha filha, Keila, é integrante dele. Jesus, Ele é muito mais do que eu possa expressar aqui. A minha vida toda, por mais que eu falar de Jesus, será pouco. Ele é muito maior. Não tem como mensurar a grandeza de Jesus. Não tem como mensurar a grandeza desse Deus. Deus é muito maior daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Muitas vezes nós sofremos porque nós colocamos os nossos olhos naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. Mas quando nós colocarmos os nossos olhos naquilo que é eterno, aí as coisas se farão pequenas. Olha, eu passei por momentos difíceis na minha vida. Você jovem, você adolescente que está aqui. Eu faço parte de uma casa de recuperação, estou lá sempre pregando, falando do amor de Deus, indo lá jogando uma bolinha com os meninos, estando ao lado deles, mostrando para eles que existe uma nova vida, que existe um novo caminho, chamado Jesus, que pode transformar, pode curar, pode tirar o homem do pecado, das trevas, e trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Eu concordo que igreja nenhuma é detentora de salvação, porque Jesus veio a esse mundo. O versículo é claro, que nós lemos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio para ser um revolucionário. Jesus não veio para curar apenas, para dar bons exemplos apenas. Ele veio a esse mundo por tua causa. Por amor a você. Você foi o alvo desse Deus, e Deus fez com que Jesus